Hoje o Flamengo se reapresenta. Ontem o elenco teve folga após a viagem para Bacaxá e a partida contra o Boa Vista. Hoje o Flamengo já se reapresenta. Às 3 horas da tarde está marcado o treinamento, e esse treinamento que terá os grupos já juntos. Antes os grupos estavam realizando trabalhos separados, agora os grupos já estão unidos, né? Foram unificados pelo Rogério Ceni, e o técnico da equipe rubro-negra, né? O técnico principal da equipe rubro-negra, comanda essa atividade pela tarde. O técnico Maurício Souza, que vinha à beira do campo, vinha também comandando as atividades com o grupo separado que estava jogando pelo Campeonato Carioca, ele volta para o Sub-20, né? Inclusive até falou sobre a passagem dele, fez um balanço sobre a passagem dele. Ele disse que é um resultado positivo, né? Que o Flamengo teve resultados positivos com o Maurício no comando, avaliando jogo por jogo, né? Ele fala que não dá para avaliar só resultado, mas apesar disso, o Mauricinho teve resultados bons, né, Simone? Em 6 partidas ele venceu 4, foi derrotado em uma partida contra o Fluminense, também não foi uma derrota mais pelo Fluminense, e sim pelas chances que foram perdidas pelo Flamengo, né? Aquele gol do Igor Julião foi um golaço, e não tem nem como discutir sobre esse gol, né? Não foi erro de ninguém, na verdade, foi realmente um chute que ele deu quase no meio do campo, praticamente, Golaço. Um golaço do Igor Julião. E também o Flamengo deixou muitas chances, né, que poderiam ter efetivado em gol, mas o Maurício Souza encerra, vamos dizer assim, essa passagem dele pela equipe profissional com um bom saldo, né? Até mesmo o Gabigol disse aí na coletiva de imprensa depois do jogo, ele falou que o Ceni disse, inclusive, isso, né? Que o Maurício Souza entregou o Flamengo com resultado positivo, em 6 partidas, foram 4 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Então, é um saldo positivo, e analisando jogo a jogo, a gente também pode ver o crescimento de vários jogadores, o desenvolvimento de vários jogadores, que era o mais importante. Além do saldo positivo, acho que o maior saldo positivo disso tudo foram os jogadores que a gente conseguiu pelo menos dar alguma sequência, primeiro ver os meninos da base, depois dar sequência para aqueles jogadores que não tiveram oportunidade, né, com o elenco principal, que são do elenco principal, mas não tiveram oportunidade, dar confiança, né, tentar recuperar, porque, assim, gente, o Carioca, para mim, é um laboratório e uma pré-temporada, né? Então, e a gente sabe que a gente vai precisar de todos eles. A gente vai precisar de cada jogador do nosso elenco, porque nós vamos ter um calendário, eu repito isso o tempo inteiro, ficar sem nossos jogadores principais por muito tempo, por causa das datas FIFA. Muito tempo. O que me preocupou, né, em relação a pensar, projetar o futuro, nessa questão do elenco, foi o camisa 10. Né, que a gente não tem ninguém para substituir a Arrascaeta. A gente viu que, de fato, a gente teve boas jogadas, mas eram sempre pelo lado. A gente viu que a gente faltou ali pelo meio aquele cara para criar, para quebrar a linha, pelo meio. A gente não conseguia chegar nunca pelo meio. Né? Então, isso foi uma constante desde a base, desde quando a gente começou com a base, até quando a gente veio com esse time mais misto com o profissional. Então, a gente viu que a gente não tem, nem na base e nem no profissional, esse 10. Né? O PP não funcionou como esse 10, o Vitinho também não conseguiu funcionar como esse 10, ele já tinha funcionado até na época do Doma, ele fez boas partidas como 10. Aliás, ele fez uma boa partida. Mas, enfim, ele conseguiu fazer uma boa partida como 10, mas dessa vez ele também não é a dele. Então, isso me preocupa, essa posição, e a gente vai perder o Arrascaeta por várias datas, né, para a seleção uruguaia. Então, a gente tem que pensar, o Ceni tem que ter essa interrogação na cabeça dele, para ver o que ele vai fazer. Ele vai pedir um jogador, ou ele vai montar um outro tipo de esquema para que esse jogador não se perca tanto, né, com a saída do Arrascaeta. Isso para mim é o que me deixou preocupada. Por outro lado, a gente conseguiu ver a qualidade dos meninos da base, a gente conseguiu ver qualidade nos nossos, quer dizer, o Bruno Viana arrebentando, o Michael conseguiu uma sequência e melhorar o futebol dele. Eu acho que a gente está conseguindo recuperar o jogador. O Michel tem melhorado a cada jogo. Enfim, o Léo Pereira fez boas partidas, não comprometeu, mas assim, ainda está, na minha opinião, bem atrás na fila.
Enfim, a gente conseguiu ver jogadores, a gente conseguiu ganhar jogadores, mas a gente também conseguiu ver qual é a nossa falha. Onde é que nós não temos, nem na base, nem no banco de reservas, e alguém para substituir, que eu acho que é exatamente aquela posição do Arrascaeta, o 10. O próprio Rogério Ceni pediu, né, de acordo com as informações que foram publicadas pela Raíza Simplício, nossa querida amiga, também sempre está aqui no canal, o Rogério Ceni pediu à diretoria do Flamengo a contratação de um meia, né, um meia mais versátil pelas características que a Raíssa trouxe, e também pediu a contratação de um atacante que atuasse pelas pontas, né? Então, o Rogério Ceni já percebeu algumas carências do elenco, pediu à diretoria, aos dirigentes, ao vice de futebol, Marcos Braz, ao diretor executivo. No entanto, eles ainda estão com muita cautela para fazer qualquer contratação, né, Simone? Até pelo mundo que a gente vive, né, pelo momento atual no mundo que a gente vive, tudo precisa ser feito com muita cautela. E essa postura da diretoria do Flamengo. Enquanto outros times, né, a gente até comentou, eu até comentei aqui em uma live, que outros times estão se reforçando, né, investindo pesado no mercado como o Atlético Mineiro, o Flamengo, ele investe também, trouxe o Bruno Viana, que a gente até vai falar aqui, quando a gente falar sobre o Arão na zaga, a gente vai falar um pouquinho sobre o Bruno Viana, mas o Flamengo investe, no entanto, com muita cautela e investimentos, assim, certeiros, vamos dizer assim, investimentos de jogadores que estão com contrato, né, sem contrato, livres no mercado ou que serão por empréstimo, como foi com o Bruno Viana. Então, assim, acaba que o Rogério Ceni ele não está tendo muita possibilidade de reforçar o elenco, de trazer esses jogadores que poderiam surtir algum efeito nas posições que a gente também enxerga como carência, né? Mas o Rogério Ceni também tem um plantel muito bom à disposição. Só que o que você falou é verdade. A gente vai perder muito jogador nessa temporada, né? Outra opção seria, na minha opinião, de repente usar o Gerson. Se a gente não conseguir trazer, tá? Tô falando assim, vamos pensar numa solução já que a gente não vai conseguir. Seria utilizar o Gerson um pouco mais adiantado. Só que o Gerson também é selecionável. Eu tenho um receio da gente perder o Gerson para a seleção brasileira. Então, aí ficamos no mesmo problema, entendeu? Assim, claro, o problema maior, gente, é esse calendário. Mas, né, o técnico tem que fazer o que pode diante do que tem. E vou te falar uma coisa. A gente ainda pode sofrer com a paralisação dos campeonatos, né? A gente está vendo que a Federação Paulista, eles estão organizando, fazendo o que podem para que os campeonatos não sejam interrompidos, mas mesmo assim, algumas partidas não aconteceram, foram suspensas. No entanto, a gente ainda tem essa questão aqui no Rio de Janeiro. Pode parar de uma hora para outra. E o que a gente faz? Pois é. E aí, o pior mas se cancelarem um campeonato, ok. Né? Se cancelarem um campeonato, ok. Mas se não cancelarem o campeonato, todos esses jogos que eram para ter acontecido agora vão acontecer lá na frente, quando a gente tiver que fazer o Brasileiro, Libertadores. E aí, de novo, a gente vai ter um calendário até pior do que o anterior, porque não tinha eliminatória, né? A Copa América. Então, a gente vai somar, né? Então, se parar, a gente tem que cancelar o campeonato, porque não tem condições de colocar esse campeonato mais na frente, junto com o Brasileiro, junto com o Libertadores, a não ser que resolvam mudar o calendário, que aí é uma coisa que se deveria discutir para adotar o calendário europeu de metade do ano até o outro. Pode-se pensar nisso. Seria alguma solução para tentar, né, melhorar esse calendário. O treinador, né, Rogério Ceni, que deve manter o Arão como zagueiro nesse início de Carioca. Essa foi uma informação publicada pelo Caê Mota, do Globo Esporte, sobre essa permanência do Arão na zaga. A gente vê algumas entrevistas do Arão, ele fala que ele é volante, que ele tá como zagueiro, mas que ele é volante. E a torcida ficou um pouco estressada com essa permanência do Arão na zaga, porque tem o Léo Pereira, porque tem o Gustavo Henrique, tem o Bruno Viana, tem o Rodrigo Caio, titular absoluto, não tem nenhuma discussão. Mas o Bruno Viana que está evoluindo muito e o Ceni aí
dando indícios de que vai manter o Arão na zaga. Eu queria a opinião de vocês sobre essa situação. Vai, Simone, primeiras damas. Ai, gente, vamos lá. Então, eu acho o Arão como zagueiro vinha bem. Então é complicado você sacar logo de cara o Arão como zagueiro. Se ele vai continuar sendo titular daqui para frente, se o Bruno Viana vai conseguir ocupar essa posição, se não vai, isso aí a gente vê com o tempo. Hoje eu acho que tem que ser, como o Rodrigo Caio não está, o Gustavo Henrique vinha jogando, até porque precisa dar ritmo para o Gustavo Henrique também, e para o Arão também, né? O Bruno Viana já vinha jogando, então já tem ritmo de jogo. E aí testar e vendo quem é que está melhor. Hoje eu acho que tem que voltar como estava. E o Bruno Viana pode cavar uma vaga aí no elenco principal sem problema. Se o Bruno Viana estiver jogando melhor do que o Arão, se o Arão não estiver indo bem, ou se o Gustavo Henrique não estiver bem, tira um dos dois, coloca o Bruno Viana. Eu acho que tem que... Agora, para começar, eu acho que tem que voltar com quem estava, né? Até porque não é aquela coisa, você sai de férias, aí alguém vai bem, você volta, você não tem mais a sua vaga. Calma, dá essa oportunidade. Vamos ver, né? Vamos ver quem é que tá melhor. Normal. Eu acho que para começar tem que ser Arão, né? E Rodrigo Caio, Arão e Gustavo Henrique. E com o passar do tempo, com o passar dos jogos, se eles não estiverem dando resultado, aí você substitui e você começa a testar o Bruno Viana como titular. Vai depender de muita coisa, gente. A gente não pode também chegar, o Arão tem que fazer isso. Não, o Bruno Viana tem que ser titular. Não, fulano tem que ser... Não podemos fazer isso agora. Eu acho que o Rogério Ceni já tem o time na cabeça já montado. Claro que ele tem. Ele tem esse time na cabeça. Entendeu? E eu acredito que a zaga dele vai ser Arão e Rodrigo Caio. Rodrigo Caio e Arão. Entendeu? Isla e na esquerda o Felipe Luiz. Entendeu? Ele vai vir com o Diego Ribas ou o João Gomes. O João Gomes, acho que o João Gomes, a qualquer momento, ele pode pegar essa vaga de titular. Não porque o Diego Ribas é ruim, não é isso. Mas pela idade avançada do Diego Ribas, né? Que nessa temporada, no final dessa temporada, ele mostrou, né? Mostrou porque está vestindo a camisa do Flamengo. E o Gerson. Então, assim, eu acho que já tem essa parte, a parte defensiva ali já montada para ele. O time completo na cabeça, entendeu? Com esses titulares. E com o Arão na zaga. Eu acredito que o time é esse. Eu acho que quando ele começa a botar o time titular, o time será esse, né?